Oi, gente. Bom dia e bom domingo para vocês. Vocês que acompanham o meu canal, Psicologia do Cangaço. Eu confesso que não estava nem imaginando fazer um vídeo hoje. E pelo jeito vou fazer mais de um. Porque esta noite, né, passada, né, eu assisti a um vídeo das pessoas que falam sobre o cangaço. E um dos cinegrafistas, ele não é cineasta, há uma diferença, né? Mas tudo bem. Então, ele revoltadíssimo, sabe com quem? Com Tiago Pavinato. Eu sabia, né, que um dia eu alcançaria digamos assim, uma discussão entrar com gente desse naipe de Pavinato, Tiago Pavinato. Ele é advogado, doutor e mestre pela USP, professor e produtor, palestrante, jornalista, com conhecimento vastíssimo em várias áreas, né? E por muito tempo ele foi um dos âncoras da JP, Jovem Pan. Então, chegando onde eu gostaria, né, e estou muito satisfeita, né? Mas o assunto, ele sempre foi e sempre esteve nas mãos das pessoas, com todo respeito, né, que acreditavam que a história do cangaço ia ficar simplesmente reduzida a fazer uma visitação na casa onde a Maria Déia, que depois torna-se a Maria Bonita, né? Depois já de morta, né? Aí conhecem por Maria Bonita. O Virgulino, ninguém quase sabe quem é. Agora, se fala em Lampião, aí todos sabem. Então, Pavinato resolveu escrever um livro sobre o Lampião, né? Porém, as pessoas, essa pessoa que ficou bastante incomodada, vou apanhar aqui um material que é para poder eu dar continuidade. Sentiu-se bastante incomodada, dizendo como é que um sujeito como o Pavinato, vejam só, vai estudar, misturar política com cangaço, né? A mim não causa nenhuma admiração, porque essas pessoas que publicam livros e que já vêm há 20, 30 anos e só escutaram, né? Digamos assim, o passarinho cantar e não sabem de onde vem, né? Então, estão revoltadas porque agora entra uma pessoa como Pavinato e anteriormente, eu vou falar numa outra pessoa, um rico inglês com autoconhecimento, certo? E um sociólogo, né? Eles tanto implicaram com o rico inglês e denunciaram o canal do rico inglês, ele retorna, mas ele se aborreceu e eu nem sei mais. O rico inglês, ele também é guitarrista e tem um conhecimento muito vasto, né? Conforme eu falei, porque é um sociólogo, né? Então, aí essa pessoa falou, como é que se vai misturar política com cangaço? Já daí você já pode perceber, né? Eu peguei aqui um livro de Domício Proença Filho, literatura de época. Eu estudei, né, letras. Aí aqui está mostrando os estilos de literatura, língua, cultura, literatura e os seus conceitos, estilo individual, estilo de época e
periodização, o Renascimento, o Barroco, o Neoclassicismo, o Romantismo, o Realismo, Simbolismo e por aí vai. É uma infinidade, gente, fora a ficção, fora a literatura também, digamos, do direito, né, que já é literatura também, existem os livros e as pessoas que escrevem conforme, deixa eu ver aqui se eu encontro o livro de Teoria, né, da Justiça, né, de John Hawes, né, e esse é de Martins Fontes, foi quem digamos assim, passou para o português, né, e então, o direito, ele vem desde Roma antiga, né, antigamente nós sabemos que os juízes eram os reis, mas eu não vou entrar nessa seara, porque é muita coisa a falar, né? Mas eu lembrei também de um livro aqui que eu tenho, que essa pessoa que escreveu é uma das pessoas mais estudadas no mundo, aqui, ó, Machado de Assis, e ele escreveu A Sereníssima República, né? Esse livro, o Machado de Assis, ele era muito crítico, né? E quando a gente lê A Sereníssima República, era uma crítica à política, àquela época do Brasil Império, né? Que foi a época de Machado de Assis, né? Vocês podem pegar, existe esse livro, 50 contos, né? De Machado de Assis, e é preciso entender o que o escritor, o que o autor quer nos colocar. Por exemplo, ultimamente tem se falado muito em George Orwell, A Revolução dos Bichos, né? O Pavinato já falou sobre isso, né? Então, essa pessoa que escreve, não, que é cinegrafista, que está revoltadíssima, assim como os outros que vão visitar cemitérios, que vão visitar os locais, gente, para se estudar determinadas matérias, às vezes não precisa ir nem no local, mas precisa saber dos atos e dos fatos, né? Para daí desenvolver uma tese, uma teoria, e assim vai, né? Então, essa pessoa quer discutir com o Pavinato, que está no mesmo nível que Cristina Grimmel, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Roberto Mota, eu vou falar alguns, porque tem muito mais, Adriele George, Bruno Maier, Guilherme Fiuza, né? Gente, esse povo tem muito conhecimento e dificilmente não chegaríamos a discutir. Ou, né, eu, na minha, eu fico, digamos assim, eu não me considero uma pessoa que, eu me considero, aliás, uma pessoa que sabe pouco, né, mas gosto de escutar, gosto de ouvir, gosto de valorizar e aprender com os mestres, os grandes professores, né? Então, o que é que tem a ver Lampião L. Silva, né? Eu não vou falar aqui, né? Porque realmente a mistura, né? O que o Pavinato fez, estou ansiosa para receber o livro dele, né? É uma coisa muito mais além do que essas pessoas que vivem vendendo livros sobre o cangaço estão fazendo ou vêm fazendo há cerca de mais de 20, 30 anos, né? Então, essas pessoas não conhecem, provavelmente, dos regimes, do que é o socialismo, o capitalismo, o fascismo, o totalitarismo, o que é uma ditadura, né? E, então, tudo isso entra na história do cangaço, porque o Pavinato ele está fazendo uma
é, digamos assim, não seria talvez o termo comparação, mas ele está fazendo assim uma... poderia ser uma análise, né, da época do Virgulino com a época atual da política, né? Ciência política. Entra aí um Marco Aurélio, né? Nogueira, em defesa da política. Entra aí também outros aqui, eu não tenho, deixa eu me ver aqui, os pensadores, né? Desde a Grécia Antiga, que eu voltei a ler Sêneca, Petrônio, Platão, né? Então, mas aqui eu não estou para dizer exatamente determinada coisa, só para mostrar que o cangaço não é você ir visitar, fazer uma rota do cangaço. Não. Tem muito mais. O que, no meu entendimento, vou falar algumas coisas, né? O Pavinato está fazendo uma pessoa que tinha um comportamento, uma personalidade psicopática, como ele mexe, como ele sabe manipular, né? Até com as pessoas, digamos, atualmente, né? Digamos, com os generais. Como é que eles mexem com os trabalhadores, e os trabalhadores são exatamente, aí entra a revolução dos bichos, né? Aí fica subentendido que essa revolução dos bichos são as pessoas que eram dominadas, né, por determinadas assim, eu diria, as pessoas que não têm capacidade para pensar, né? Porque os bichos, os animais, ele aqui quando colocou, quando o George Orwell, eu tinha até esse livro, lamentavelmente eu já procurei, não estou conseguindo encontrar esse livro, né? Mas ele está fazendo digamos, uma apologia mesmo, né? A capacidade de determinadas pessoas serem levadas por outras, né? Joga um grãozinho de milho e as galinhas correm em cima para comer, né? Para pegar aquele milho, né? Seria mais ou menos isso, né? Então, o que eu quero dizer é que falam sobre as mulheres no cangaço. Nunca leram a história, a vida de Cleópatra. Quem foi Cleópatra, né? Aqui neste livro que eu tenho, e que já li, a rainha mulher, né? Ela comandou exército, né? Aí querem falar sobre a Maria Oliveira, a Maria Bonita, né? A Cleópatra, ela dominava 23 dialetos, né? Ela conseguia se comunicar com todas aquelas pessoas de várias regiões ali em torno, né? Ali, na época de Cleópatra, né? De Júlio César, de Marco Antônio, e aí vai, que eu não vou falar tudo, que eu também não sei falar tudo, né? As pessoas ficam enraivecidas, né? E para falar, digamos, sobre a pessoa em que o Lampião faz o L, né? Eu não vou citar o nome, mas quem lê o livro, eu já tenho ideia do que o Pavinato colocou ali, né? L da Silva, certo? Lampião, Virgulino da Silva, né? Só que o Virgulino dominava, ele era assim com as pessoas de posses, as pessoas que compravam e tinham poder e dava poder para o Virgulino, né? Não
não é parecido com o tempo de hoje, com a nossa época atual, em pleno século XXI, não é parecido, isso é cíclico, gente. Isso ocorreu já várias vezes no tempo de Napoleão Bonaparte, no tempo de Nero, no tempo de Espartaco, no tempo desses psicopatas, né? E, então, ele está colocando como que o trabalhador está sendo levado conforme foi levado em outras épocas, inclusive nas ditaduras, né? Existem várias ditaduras, não é só uma ditadura, né? Não só tem um tipo, né? E então as pessoas, né, estão enraivecidas provavelmente porque agora vão topar um pavinato. Um pavinato, olha só. Essa pessoa disse, fala até sobre um caminhão, a coisa mais que eu achei mais boba foi falar sobre o caminhão, que já existia o caminhão, né? E que aquele caminhão já andou no sertão, aí foi falar, gente, a história desse caminhão, né, consta no livro de Marie-Lourdes Ferraz, né? O Canto do Acauã. Foi um caminhão que foi usado realmente para levar os soldados volitantes, né, para o sertão. E o caminhão, ele era, naquela época, hoje nós sabemos, da tecnologia, hoje tem carro até que voa, né? Hoje tem carro até que ele tanto anda na rodagem, né, na estrada, quanto ele voa, né? Aí são as mudanças já da tecnologia, né? Então ele falou nesse tal caminhão, esse caminhão, eu vou ver se eu pego depois o livro de Marie-Lourdes, que eu esqueci de trazer para cá, que tem uma porção de livros, mas eu esqueci de trazer o livro de Marie-Lourdes. Então esse caminhão, ele não suportou o peso por conta, eu não tenho conhecimento assim de mecânica, né? Da mecânica de automóveis, né? Mas parece que, eu não sei, não foi a barra de direção que quebrou, não, foi o eixo, parece-me que o eixo, né? Que não suportou o peso, aí o caminhão ficou lá, não serviu para nada, só serviu para chegar até uma parte do sertão, né? Estamos falando justamente sobre os sertanejos. Inclusive, essa pessoa também que denunciou o meu canal que eu tinha, né, que eu tive antes deste, eu tive um outro canal, ele denunciou o meu canal e o do Rico Inglês. Aí nós perdemos, eu perdi para mais de 1000 vídeos, não falava só sobre o cangaço, não, eu perdi. Aí ele fala sobre esse tal caminhão, ele fala sobre a Maria, as mulheres, já falei, no cangaço esquece que houve mulheres, né? Por exemplo, Madame Curie, que foi quem descobriu o rádio. Põe lá, Madame Curie, certo? Eu tenho o livro também, tá? Então, para o livro não ficar longo, né? O Pavinato está mostrando a capacidade de uma pessoa que, com a sua personalidade psicopática, pode ludibriar, enganar, vender o mundo, vender a lua, né? Vender coisas mentirosas, mentiras, uma atrás da outra, e ainda tem o dom de convencer. E outra coisa, viu, gente? Muito perigoso, sabe por quê? Porque ai de quem fizer amizade com uma pessoa dessas. Por exemplo, o Virgulino, o Lampião, o rei do cangaço, ele fez uma sociedade com o Petros, né? Coronel Petros, se não me engano, era esse o nome dele, né? E o coronel acha de pegar um dinheiro emprestado, o Virgulino já era agiota, né? Aí ele pega o dinheiro e dá para o coronel Petros. Por quê? Porque o Lampião, sendo um delinquente, um
perigoso, ele vivia correndo das polícias, né? Então, ele não podia ter nada em nome dele. Aí ele fazia até uma notinha, você me deve tanto. Aí o Pétrio acha de comprar umas fazendas, ele já era rico, o Pétrio, né? Era rico. Aí compra umas fazendas. E Lampião, quando descobre que o Petronilo, se não me engano, chama Pétrio, né? O engana, sabe o que ele faz? Ele tocou fogo nas fazendas, porque o Lampião era assim, viu, gente? Ele era o psicopata, tipo serial killer, né? E ele... chegam outras pessoas, vamos lá, para falar sobre a indumentária, sobre as roupas, né, que o Virgulino usava, né? Isso já dando continuidade, talvez até alongando um pouco o vídeo, para não cansar muito. Aí vai falar sobre a estética no cangaço, mas o que interessa a Pavinato não é a estética no cangaço, e sim a personalidade, o elo que ele está fazendo entre o L, os L's, né? Do século XX, início do século XX, porque o cangaceirismo lampiônico, ele acabou na época varguista, de Getúlio Vargas, que mandou acabar com o cangaceirismo lampiônico. O principal era Lampião. Então, essa história ainda vai render, porque eu só quero ver essa pessoa que está falando sobre Pavinato, ele ter, digamos, capacidade intelectual de discutir o assunto com Pavinato, de discutir o assunto com a Cristina Grimmel, né? Com Augusto Nunes, né? Com Ana Paula Henkel, né? Roberto Mota, com... tem um outro aqui que eu gosto muito dele também, do Guilherme Piusa. Gente, aí é demais. Discutir e denunciar o canal, meu canal, que, por sinal, né? Por sinal, certa vez eu me deparei com uma intimação, aqui, ó, tá? Porque eu critiquei um tal de uma pessoa que foi delegado de polícia em Sergipe, né? E eu critiquei, sim, né? Aí ele se sentiu ofendido e queria me processar. Tentou, né? Eu recebi a intimação, né? Aí fui na delegacia, chegar lá e perguntar o porquê. Bom, vou resumir. Em suma, um crime já prescrito que ninguém sabe nem onde foi parar o de cujos, o Virgulino Lampião. Sem documento nenhum, sem comprovação que ele é quem o matou, né? E mais, uma coisa que a pessoa que reclamou não tinha nem capacidade dentro do direito para representar, porque nem era família, simplesmente porque se ofendeu, porque eu disse que não acreditava na história da Neném do Ouro, né? É uma coisa, é ridículo, né? É ridículo. Então, primeiro, a instância, né? Primeiro que para você ingressar em juízo, você tem que você observar os elementos necessários ao seu propósito, a iniciar o processo, a, digamos assim, denúncia, né? Tinha que partir de quem, né? Então, isso daqui foi tranquilamente arquivado, porque já havia prescrito, não havia provas, não tinha um documento de Lampião
E ele falava que era virgulino, né? Vejam só a incoerência. Lampião é uma alcunha, né? Virgulino foi a pessoa. Aí ele não dissociou, né? E ele não era a pessoa adequada, nem que pudesse tomar as dores do virgulino ou do lampião, né? Então, por isso, esse inquérito, né, morreu rapidinho, porque nenhum juiz podia, digamos assim, entrar nem no mérito, entrar no mérito. Vou ficar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas devo fazer outros. Deem um like, porque eu vou colocar mais vídeos para falar sobre esse detalhe e sobre o cangaço. Felicíssima da vida, porque agora apareceu gente com conhecimento, largos conhecimentos, professor, jurista, que está na área também do direito, isso também entrou na área do direito, né? E não da fantasia, conforme vivem fazendo esses escritores do cangaço. Depois eu vou pegar também o livro da Mariluz, que tem o tal caminhão que entrou nessa live, não foi live não, foi um vídeo mesmo, reclamando, eu quero ver o Pavinato. Eu quero ver essa pessoa conversando com o Pavinato. Agora eu gostaria muito de escutar o Pavinato, né? Porque, como eu digo, né? Seria para mim um privilégio. E fiquemos por aqui. Bom domingo.